E aí, gente, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre logística, tá? Como a gente pode ver nesse quadrozinho aqui, olha, o que é a logística numa coisa mais básica, né? A logística, ela é a administração de recursos financeiros, materiais e humanos, né? Que são as pessoas, os humanos, né? Obviamente são as pessoas que vão trabalhar na empresa, que vão desempenhar aí funções eh, atendendo a demanda de serviços, tá? E a produção também. Então o que acontece? A logística ela envolve basicamente a gestão de armazenagem, de estoque, né, com a previsão de demanda e de transportes, tá? Isso, o que vai acontecer? Uma coisa está ligada à outra, né? Que a gente tem algo chamado no financeiro de fluxo de caixa, que justamente vai estudar os valores e os procedimentos financeiros dentro de toda a paisagem que uma empresa tem para produção, para venda, né? E também para distribuição dos materiais que se produz ou que se distribui, tá? Às vezes a gente simplesmente revende algum produto ou algum serviço, tá bom? Então vamos tirar isso de lado aqui por enquanto e vamos dar um exemplozinho bem simples, tá? De uma empresa que trabalha com suplementos alimentares, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na questão da logística é a armazenagem da venda do produto, ou seja, como que eu vou embalar isso, né? De que forma que eu vou medir se isso vale a pena mandar para eventual local, né? Então a gente tem aqui na logística a cubagem, tá? O que é a cubagem? É justamente você medir a quantidade, né, o volume, o peso, né, e o valor que isso vai gerar dentro de uma venda potencial, né? Então aqui nós temos um exemplo de uma caixa com essas medidas. Então são 48 centímetros de comprimento, 33 centímetros de largura e 26 centímetros de altura, né? Com isso então a gente tem aqui essas medidas, né? Ora, se nós temos essas medidas, eu consigo medir também em metros cúbicos o que isso vai ocupar no momento em que a gente contratar uma transportadora para fazer justamente o traslado da mercadoria que a gente vendeu, né? Então aqui, olha, a cubagem ela vai ser justamente o cálculo. Então seria as dimensões da caixa, né? Ou seja, comprimento vezes largura vezes altura, né? Multiplicado justamente pelo número de caixas que a gente mediu, né? E com o peso junto a gente já sabe exatamente o quanto isso vai ocupar num caminhão, por exemplo, e eventualmente dentro de uma pré-combinação o que a transportadora vai cobrar ou até cotar, né, entre as transportadoras o que seria mais vantajoso para a entrega desse material, tá certo? Aqui eu também medi o tempo, né, que isso vai levar para ser realizado, ou seja, entre pegar o produto, separar, né, tirar do estoque, limpar eventualmente, às vezes a gente precisa dar aquela limpeza antes de encaixotar, então quanto tempo isso vai levar. Aqui eu tenho uma tabela que é o pedido, né? Então nós temos todos os produtos, é uma empresa pequena, tá? E aqui a gente previamente fez um cálculo de cada um dos produtos, quantos cabem, tá? Ou seja, ele vai aparecer aqui, olha, quantos cabem numa caixa, se forem todos, né? Então aqui é o máximo 6 produtos MES 3000, né? Que são, na verdade, 3 quilos, né? 3.000 gramas. Quanto tempo ele leva para ser empacotado, para ser encaixotado, né? E aqui outros detalhes, qual é o peso final do encaixotamento, tá? Então isso tudo já foi medido previamente, né? Você pega lá o teu pessoal, faz essa prévia de cada produto, quanto leva, quanto tempo, né? E a gente foi chegar aqui
nesse tempo aqui, olha. Então são 2 minutos e 37 segundos, tá? Pode parecer muito para encaixotar 6 produtos, mas lembre-se, tudo isso envolve a separação, né? A verificação de outros dados que tem, se ele está dentro da validade, se está tudo certinho. Então, 2 minutos e 37 segundos é até um tempo bem pequeno dentro desse universo aqui que a logística exige, tá? Muito bem, então nós já medimos tudo isso e vamos supor que o pedido foi esse. Então nós temos 6 de cada um, 5 desse e assim por diante, tá? Então eu tenho um total de 114 produtos vendidos, tá? Alguns são a embalagem é saco, outros a embalagem é pote, alguns são redondos, outros são quadrados. Então tudo isso a gente vai adequando, né? Vai acondicionando nas caixas conforme a própria quantidade de cada um, tá certo? Então nós chegamos nesse tempo aqui, olha, tá? E o total, que é o valor, né? O valor de cada produto unitário, e pela quantidade multiplicada ele vai chegar no valor final, tá certo? Então tudo isso a gente tem que medir quando for chegar no momento de medir e ver se vale a pena realmente a entrega e todo o processo de venda de fato desse produto, tá? Aqui eu coloquei a data, né? Você veja a data de 27 de março, por exemplo. E aí uma vez que você confirmou e fez a venda, realizou, você simplesmente clica nesse botãozinho filtrar, né? Que a gente já conhece como se faz. E ele vai trazer aqui, olha, para a planilha 2, tá? A planilha 2 me mostrou aqui exatamente o que foi a venda atual. E aqui na planilha 3, ele foi lançar a venda. Para quê? Para que a gente possa depois estabelecer no estoque e no financeiro o que aconteceu nessa data. Veja que tem outras anteriores aqui, de alguns testes que eu já fiz, dia 5 de março, dia 2 de março e assim por diante. Então, dessa forma, você tem um controle da cubagem, você tem um controle do tempo de demanda que o pessoal da sua empresa levou para conseguir regularizar e encaixotar todos esses produtos, né? E assim por diante, dentro daquele panorama que a gente viu no quadrinho do início, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre fórmulas, sobre também o controle do estoque, como é que a gente vai fazer para retirar isso da quantidade total, tá? Então, por hora é isso. Isso é um pequeno vislumbre, né? No primeiro momento. E mais tarde a gente vai falar de fórmulas também. Tá legal? Então, até a próxima.